Ela tava na menopausa já, minha mãe. Então, Não, a mãe nem menstruava mais quando me teve. Capaz? Não, brincadeira, lógico. Possível. Mas com que idade ela te teve, sabe? Cara, minha mãe, acho que tinha uns 45, acho. Não sei. 45 é nóis. Já tava na idade. Hoje, Né? Pra época, hoje não, mas eu na época. Na época era uma gestação de alto risco. Sim, é. A minha mãe me teve com 39 e já era uma gestação de alto risco. Né? Hoje a mulher pode ter filho até com qual idade que seja com segurança? Cláudia Raia, um abraço. Não, pessoas normais. Tá, Não. Na verdade, sim. Se você estiver falando de gestação natural, tá? Aí, normalmente, assim, a nossa fecundidade, ela vai diminuindo, né? Eu falo, infelizmente, nós mulheres temos um prazo de validade, né? Então, em torno ali, até 35 anos, a gente tem em torno de 25% de chance de gravidez mensal. Dos 35 aos 40, a gente tem uma queda muito leve. Então, se fala de 22, 21, e depois dos 40 vai para 8% a chance de gravidez natural. Então, ela despenca, porque despenca a nossa ovulação. Mas hoje a gente tem, né, recursos, a gente tem como estimular a ovulação, a gente tem as reservas ovarianas, dos óvulos, né? Então, hoje uma mulher, desde que ela seja saudável, tem um útero saudável, ela consegue engravidar com 50, né? Ou até mais. Mas aí vai ser fertilização, normalmente. Qual foi a paciente sua que engravidou mais velha naturalmente? 46. 46. Gertrudes. E gestação correu super bem. E foi uma surpresa para ela? Ela queria ou não? Aconteceu? Não, surpresa. Porque ela achava que estava entrando em climatério, a menstruação começa a ficar irregular, e aí não usa método... E aí engravida sem querer, né? Eu hoje não faço mais obstetrícia, faz bastante tempo que eu não faço. Só faço ginecologia, mas 46 anos ela tinha. Foi um... E você está falando de gravidez. Para quem não quer engravidar, vamos falar dos métodos, métodos contraceptivos. É só casar. É só casar. Casa. Nem todo mundo quer, né? A abstinência é o melhor método. Isso aí acho que está meio... A gente não gosta, né? Então, assim, a gente tem um grande consenso que os melhores métodos anticoncepcionais vão ser aqueles métodos de longa duração, tá? Então, os países de primeiro mundo, eles sempre vão optar por os métodos de longa duração por vários motivos, na verdade, mas principalmente porque eles têm muito menor dosagem hormonal e porque eles são muito mais eficazes, né? Então, a gente está falando de métodos que são os DIUs e que o Implanon, né? Então, os DIUs, a gente tem DIU de 5 anos de duração ou de 10 anos, e o Implanon dura 3 anos, né? Então, aquilo que ele fez até a chamada, esses métodos hoje são mais seguros do que uma laqueadura tubária. Então, o Implanon, que é colocado no braço, né, que dura 3 anos, ele é 10 vezes mais seguro do que uma laqueadura tubária. Um DIU Mirena, um DIU Kailine, né, que são os DIUs hormonais, são 2 vezes mais seguros que uma laqueadura. Então, assim, a gente não vê muito por que você ir lá operar, né, ter uma cirurgia, ter um pós-operatório, ter um risco de complicação, se você tem métodos muito melhores. E o homem pode fazer vasectomia também, né? Claro, tem ela, né? Que tem um monte de homens medrosos muito mais tranquilo. Que não queriam fazer. Muito mais tranquilo do que uma laqueadura. Só que daí tem mais louvor pro homem medroso que fez do que um homem corajoso que fez. Entendeu? Eu sou homem medroso porque eu fiz. Não, o valor é dos dois que os dois fizeram, beleza. Não, eu acho que não desmerece meu ato de heróico. Não, mas foi chorando. Não vai funcionar mais essa merda que já não tá funcionando. Não, mas a laqueadura é muito mais invasiva, muito né? Não, é mais sofrido pra mulher. Muito mais. É uma cirurgia, né? E a vasectomia você faz de ambulatório. Vai pra casa, caminhando na boa, né? A mulher não. A mulher vai pra casa, vai se recuperar. Mas eu teve uma amiga que teve 3 filhos. Não vou falar o nome da Denise para não expor. Mas ela pegou e fez... ela fez laqueadura e o César... Não vou falar o nome do César, que é meu contador, para não expor. E ele fez vasectomia de medo de ter filho, porque tiveram 3. Nossa. Então, não tem método infalível, né? Então, por exemplo, quando você faz uma laqueadura, o risco de gravidez são 5 casos a cada 1000, tá? Então, é muito pequeno. Por exemplo, se a gente for falar de uma pílula, a pílula é 9 a cada 100. Entende? Se tomar direitinho. Nossa. Isso aí. Dependendo da qualidade da pílula ainda. Não, a gente fala de uso ideal e uso real. Né? O uso ideal é aquele que a mulher toma no mesmo horário, sem esquecer, sem sofrer nenhum outro tipo de influência. A gente ia engravidar muito. Se fosse para homem cuidar TDAH, disso. já pensou? Aí ferrou, né? TDAH e horário não ia. A população estaria triplicada, né? Cara.
Não, então, assim, o uso ideal, você tem um risco de gravidez com pílula de até 3 a cada 100. Mas no uso real, que é a mulher esquecendo, que é a mulher sofrendo influência de outras medicações, vomitando, diarreia, essas coisas, aí você tem um risco de 9 a cada 100. Né? Então, se você for comparar com um DIU, por exemplo, que é 2 a cada 1000, é muito mais seguro. Se você for comparar, por exemplo, com o Implanon, que é 5 a cada 10.000, pensa, é muito mais seguro ainda. Então, a vasectomia é 1,5 a cada 1000. Tá? Dá para tomar anticoncepcional com diarreia? Não dá. O gosto deve ser horrível. Não O gosto deve ser muito ruim. Melhor tomar com água. Eu também, eu acho que não é muito adequado. Olha as ideias. Fiquei boiando aqui, não entendi Não, porque nada. às vezes a mulher... Não sei. Melhor não. Do deixa ponto quieto. de vista assim da qualidade de vida para a mulher, desses métodos contraceptivos, assim, o que traz mais qualidade de vida? Porque eu sei que, por exemplo, o anticoncepcional é uma bomba de hormônios, né? Qual seria o mais adequado, entre aspas, assim, que daria mais... Por exemplo, eu sei que também interfere na questão da libido da mulher, dependendo da carga hormonal que ela recebe desse método. Eu sempre falo assim, não tem um método que é bom para tudo, tá? Não vai ter. O método perfeito não vai ter, né? Então, assim, vai ter aquela paciente perfeita para aquele método. Então, assim, por exemplo, o DIU de cobre não tem hormônio nenhum, é ótimo, né? Tem uma segurança muito maior do que um método hormonal, né? Você tem o DIU de cobre que dura 10 anos, você tem... o mini DIU de cobre que dura 5 anos, só que são para aquelas pacientes que querem continuar menstruando, né? Porque assim, um dos efeitos colaterais é poder aumentar, que ele pode aumentar um pouquinho o volume menstrual e aumentar a cólica. Mas não é bom menstruar? Pergunta idiota, mas não é necessário, não é algo... Então, se você não está menstruando por uma doença, você tem uma alteração hormonal e isso está causando a ausência da tua menstruação, é um problema. Agora, se você está usando um método que cause a ausência da menstruação, não tem problema nenhum para você. Muita mulher não sabe também disso, né? Porque na verdade a menstruação não está se formando, né? O que é a menstruação? A menstruação nada mais é que o endométrio, que é aquela membraninha dentro do útero, que ela, com a ação hormonal, ela vai crescendo. Chega no final do mês, o útero contrai e ela descama. Isso é a menstruação. Quando você usa um método, por exemplo, uma pílula contínua, um DIU Kailine, um DIU Mirena, um Implanon, aquele endométrio ele fica sempre fininho. Então ele não tem o que descamar. Então aquele grande... Usando o Implanon, então não menstrua. Não, ele reduz até 60% do teu volume menstrual, tá? O DIU Mirena e o DIU Kailine reduzem até 90% do teu volume menstrual. Tá, pergunta idiota de quem não entende do negócio. Não, fale. Mas isso, de usar isso aí não zoa a mulher, a questão de hormônio, varizes... Não traz risco nenhum para você. O que traz doença para mulher... Não, assim, o que traz doença vascular é o estrogênio, tá? E esses métodos, eles só têm progesterona. Então, você não tem retenção hídrica, você não tem aumento de doença vascular, varizes, trombose, derrame, infarto, enxaqueca. Eu recém-casado, nada disso. Eu tinha ouvido, nem tinha internet do jeito que tem hoje, eu tinha ouvido falar que anticoncepcional fazia mal. E a gente recém-casado, isso há 22 anos atrás. Tá. Eu falei, eu não quero perder minha mulher recém-casada. Eu falei, não quero perder você, não quero ter trombose, não quero que você tome mais. E ela falou, cara, mas eu falei, não, vamos pesquisar e dar um jeito, ir no médico e não tomar. E daí que ela colocou o DIU e tal, e usa DIU até hoje. Por medo de gerar alguma coisa que venha nos prejudicar. Hoje a gente usa DIU. Só que esse negócio de não menstruar eu achei interessante. É que antes existia o tabu assim, não menstrua, vai pra cabeça, né? Vai pra cá, vai pra lá, não é? Os antigos, minha avó falava, nossa, você não menstruou, vai pra cabeça, você vai ficar louca, você não sei o quê. Ou então, assim, aquela coisa assim, depois quando você quiser engravidar, você não vai conseguir, né? Tem muita gente que ainda acha isso. Coloca um DIU, coloca um Implanon, nossa, quando você quiser, não vai conseguir. Isso é um grande mito. Mas isso é falta de informação que as pessoas não fazem ou porque é o valor? Como assim o valor? Eu acho que é informação, cara. Eu acho que é informação, né? É um valor, colocar valor financeiro, você diz? Esse negócio você falou, Se você for colocar na ponta do lápis, por exemplo, um DIU que dura 5 anos, ou um Implanon que dura 3 anos, se você for parcelar mensalmente, sai muito mais barato que uma pílula. Né? Na verdade, eu acho que é desinformação. Né? É mais fácil. A gente tem hoje no Brasil em torno de 2% só das mulheres usando DIU. E Implanon, a gente tem 0,5% da população usando Implanon.
E assim, são os melhores métodos. Então, por que disso? Né? Tem pessoas então, que vão... cultural e também um pouco, eu acho assim, até uma culpa da parte médica também. De não oferecer, tem muito médico que não coloca, então ele não oferece. Tem muito médico que não conhece, então ele não oferece. Mas conta pra mim, afegão médio, que burro de pai e mãe. O que é esse Implanon? Como que é colocado? Como funciona isso? Ele é um tubetezinho, tá? Que ele tem 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros... Grande, hein? Isso aqui. Grande, grande. Gigante. E 2 milímetros de diâmetro. Ele vem num aplicador como se fosse uma vacina. Então, eu sempre falo para o paciente, é igual uma vacina. Então, a gente faz anestesia local, um pontozinho, igual a vacina. A gente coloca em 2 minutinhos. Então, faz anestesia local e ele fica subcutâneo no braço. No próprio consultório. No próprio consultório. Anestesia local, coloca ali um minuto. Coloca um curativo, em 7 dias ele está agindo. Ponto. Ele não vai sair, ele não vai rejeitar, ele não vai infectar, ela não vai precisar acompanhar. Durante 3 anos ela está protegida. Existe alguma contraindicação? Na verdade, sim, a princípio não, né? Mas, por exemplo, aquela paciente que gosta de ter o controle do ciclo menstrual, ela não pode colocar, né? Porque tanto o DIU quanto o Implanon, eles podem, e na grande maioria das vezes eles fazem isso, eles deixam a menstruação muito irregular. Então, por exemplo, aquela paciente chega para mim e diz, olha, doutora, se eu tenho que ver a menstruação todo mês, senão eu vou achar que eu estou grávida. Eu não coloco um método desse, porque senão ela vai pirar. Porque vão ter meses que a menstruação não vai descer. Né? É aquela questão de adequar o método ao perfil de cada paciente. Então, assim, se a paciente vai e diz, não, eu quero reduzir muito a minha menstruação, quero reduzir muito cólica. Poxa, eu tenho o DIU e tenho o Implanon na mão. Eu tenho muita TPM. Puxa, DIU para TPM é horrível, não vai melhorar. Então, aí a gente usa o Implanon, que para TPM ele é excelente. Mas essas pacientes, elas têm que estar cientes que a menstruação pode e provavelmente vai ficar irregular. Né? Então, só 20% das pacientes que seguem com menstruação bonitinha, 80% não segue. Então, claro que, né, eu tenho que contar que eu esteja dentro dos 80%. Então, assim, eu posso menstruar a cada 15 dias, eu posso menstruar a cada 2 meses, tem paciente que menstrua uma vez no ano, tem paciente que não menstrua mais. Então, eu não posso contar com aquela menstruação todo mês. Se eu quiser menstruação regular todo mês, aí eu preciso do método hormonal. Aí eu vou usar uma pílula, vou usar um adesivo, vou usar o anel vaginal. Não dá, né? Se tiver que ver todo mês, não dá. Eu sempre digo assim, você tem que confiar no método que você está usando. Né? Se eu estou usando um método que é 10 vezes mais seguro que laqueadura, poxa, não vai acontecer justamente com você. Né? Então, assim, tem que confiar. Tá se achando especial demais. Mas como dá um trampo brincar com esse negócio, né? Não ver todo um rolê que envolve.